Fala galera, que se liga no canal Chance de Gol. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, que está entrando aí na 37ª rodada. Mas antes também, vamos falar sobre a 36ª rodada, onde houveram vários lances polêmicos e que interferiram diretamente aí na busca para a liderança do campeonato. Também vamos falar aí sobre quais as chances de cada clube para vencer o Campeonato Brasileiro. Mas agora, eu peço que se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative também o sino de notificações, pois desta forma você ajuda a nós divulgarmos o nosso canal para o maior número de pessoas possíveis que tenham o mesmo interesse apaixonante e fanático pelo nosso tão querido futebol. Mas agora, galera, vamos ao que realmente interessa. Vamos lá. Quais são as chances de cada clube em vencer o Campeonato Brasileiro? Quem vai levar o caneco? 3 times ainda sonham com o título brasileiro de 2020 e 2021. A 2 rodadas do fim, os times Internacional, Flamengo e São Paulo possuem chances matemáticas de faturar o campeonato. O Chance de Gol fez as contas e detalhou o que cada time precisa fazer para levantar o caneco nos próximos dias. O Internacional é o time que tem a situação mais confortável em relação aos seus rivais. O Colorado manteve a liderança isolada da disputa após a vitória por 2-0 contra o Vasco em São Januário e vê a possibilidade de conquista já no domingo, dia 21, quando tem confronto direto com o Flamengo no Maracanã. Portanto, pessoal, se o Inter vencer o confronto contra o Flamengo, o Inter já é campeão do Campeonato Brasileiro. Basta vencer aí o seu confronto direto contra o Flamengo. Em um outro cenário, caso o Inter empate o jogo contra o Flamengo, só será possível se o Inter empatar ou perder a partida contra o Fla. Em caso de empate, precisa somente vencer na última rodada contra o Corinthians. Se perder pontos contra o Corinthians, precisa torcer para que o Flamengo não vença o São Paulo na rodada final. Em caso de derrota, precisa vencer o Corinthians e torcer para um tropeço do Flamengo contra o São Paulo. Agora vamos falar aí sobre as chances do Flamengo para vencer o campeonato. O Flamengo venceu o Corinthians no fim de semana e, assim como o Inter, segue dependendo apenas de si para ficar com o título. No entanto, a conquista só é possível na última rodada e os cenários variam, justamente de acordo com o resultado da partida contra o Internacional. Cenário 1. Se vencer o Inter, precisa vencer o São Paulo na última rodada ou torcer para um tropeço do Internacional contra o Corinthians. Cenário 2. Se empatar contra o Inter, precisa vencer o São Paulo e ainda torcer para um tropeço do Inter contra o Corinthians. Quer dizer que no cenário 2, se o Flamengo empatar com o Inter, ele não depende mais de si para ser campeão do Campeonato Brasileiro. No cenário 3, se perder contra o Inter, as chances de título acabam. Agora vamos para o São Paulo, o tricolor com chances remotas. O São Paulo, que conseguiu a sua primeira vitória em 2021, no último fim de semana, tem a situação mais complicada. De acordo com os especialistas, há somente 1% de chance de o título brasileiro acabar no Morumbi. Vale lembrar que o tricolor possui um jogo a menos em relação aos concorrentes. Ainda assim, a possibilidade de conquista é remota e conta somente com um cenário possível. O tricolor precisa vencer os 3 jogos que faltam: Palmeiras, que é uma pedreira, o Botafogo e o Flamengo, que também briga pelo título. Torcer por um empate entre Flamengo e Internacional na 37ª rodada, qualquer outro resultado não ajuda o tricolor. E ainda por cima, torcer por uma derrota do Inter contra o Corinthians na 38ª rodada. Em caso de empate entre as equipes, o São Paulo só ficaria com o título caso tirasse uma diferença de 9 gols de saldo. Dessa forma, pessoal, dá para ver aí que a grande disputa pelo título está realmente entre o Internacional e o Flamengo. E aí, pessoal, o que vocês acham que vai dar nesse próximo confronto entre Inter e Flamengo? Para mim, praticamente, quem ganhar esse confronto pode ser o campeão do campeonato. Agora,
Vamos aos resultados da 36ª rodada, onde houveram diversos lances polêmicos. Então vamos lá. Domingo, dia 14 de fevereiro, tivemos o confronto entre Vasco e Internacional. Em jogo bastante polêmico, o Internacional venceu o Vasco por 2-0 em São Januário, com gols de Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo, e se manteve na liderança do campeonato, estando somente mais 2 rodadas para o término da competição. O lance que gerou mais polêmica foi o gol marcado por Rodrigo Dourado, já que, segundo o próprio jogador, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza teria dito a ele que o VAR não estaria conseguindo usar as linhas para verificar um suposto impedimento. A situação gerou uma reclamação por parte dos Cruz Maltino, que, com este resultado, se manteve na zona de rebaixamento. O time está a 1 ponto do Bahia, que é o 16º colocado. Ele precisava demais desta vitória contra o Inter. O Flamengo recebeu o Corinthians em uma situação onde ambas as equipes precisavam de uma vitória. O Flamengo para continuar na corrida atrás do Internacional e o Corinthians para buscar uma vaga na fase da pré-Libertadores. Mas esse jogo também teve várias polêmicas envolvendo o VAR. Vamos ver adiante aí a imagem que causou esta polêmica. A diretoria do Corinthians e os torcedores estão muito insatisfeitos com a decisão tomada pelo VAR no segundo gol do Flamengo, marcado por Gabigol, e que deu a vitória para o time carioca. A revolta se deve, pois na oportunidade, algumas imagens mostraram que no passe de Everton Ribeiro para o Gabigol, poderia estar à frente da linha da bola, ou seja, caso isso realmente tivesse acontecido, o gol marcado pelo atacante rubro-negro teria de ser anulado. O Palmeiras recebeu o Fortaleza em casa e ganhou de 3-0. O Atlético Paranaense recebeu o Atlético Goianiense e ganhou em casa por 2-1. O Grêmio recebeu o São Paulo, que conquistou a sua primeira vitória em 2021 e manteve aí uma pequena chance, um pequeno sonho aí de conquistar o Campeonato Brasileiro. O Ceará recebeu o Fluminense e o Flusão meteu 3-1 fora de casa. E Sport Recife recebeu o Bragantino e ficou pelo 0-0. Vamos passar aí rapidamente a classificação do Campeonato Brasileiro após a conclusão da 36ª rodada. Segue o Inter. Vamos lá, o Inter líder com 69 pontos. Em segundo lugar, o Flamengo na cola com 68 pontos. Em terceiro lugar, o Atlético Mineiro com 62 pontos. Em quarto lugar, o São Paulo com 62 pontos e um jogo a menos. Em quinto lugar, o Fluminense com 60 pontos. Em sexto lugar, o Palmeiras com 56 pontos. O Palmeiras aí que é o time que já tem a Libertadores de 2021 garantida. Em sétimo lugar, o Grêmio, que com sua derrota perdeu aí a chance de se classificar para a fase de grupos da Libertadores, está com 56 pontos. O Atlético Paranaense com 50 pontos. Em nono, o Santos com 50 pontos. E em décimo lugar, o Corinthians com 49 pontos. Em 11º lugar, o Bragantino com 49 pontos. Em 12º, o Ceará com 46 pontos. Em 13º, o Atlético Goianiense com 46 pontos. Em 14º lugar, o Sport Recife com 42 pontos. Em 15º, o Fortaleza com 41 pontos. Em 16º, o Bahia com 38 pontos. Aqui começa a zona do desespero contra a zona de rebaixamento. Pois em 17º, temos o Vasco da Gama com 37 pontos. Apenas um jogo a menos. Apenas um ponto a menos. Em 18º, o Goiás com 36 pontos. Ainda tem chance de se livrar da zona de rebaixamento. E aqui os já rebaixados. Em 19º, o Curitiba com 28 pontos. E o Botafogo com 20 pontos. Agora, pessoal, vamos passar para vocês os próximos jogos. Mas antes, vamos retomar aí as partidas atrasadas. Onde o Santos enfrenta o Corinthians amanhã, dia 17 de fevereiro, às 19 horas. Um jogo muito importante aí, pois define posição na tabela. Na rodada 35ª de 38, o Curitiba vai enfrentar o Palmeiras às 19h30, jogo também atrasado.
E um jogo muito importante vai ser realizado na sexta-feira, 19 de fevereiro, às 21h30, entre o São Paulo e o Palmeiras. O São Paulo aí que defende a chance de sonhar pelo título, mas pega uma grande pedreira que é o Palmeiras. E agora os jogos referente à 37ª rodada, a penúltima rodada do campeonato. O Curitiba recebe o Ceará no sábado, dia 20 de fevereiro, às 18h30. O Fortaleza recebe o Bahia às 21 horas. No domingo, dia 21 de fevereiro, o Sport Recife recebe o Atlético Mineiro às 16 horas. O Corinthians recebe o rebaixado. O Corinthians recebe, no domingo, dia 21 de fevereiro, o Vasco da Gama, às 16 horas. O Vasco que precisa vencer de toda maneira para evitar o rebaixamento, e o Corinthians precisa ganhar para entrar na pré-Libertadores. O Flamengo recebe o Inter no jogo mais esperado do final de semana, às 16 horas. O vencedor desse confronto praticamente coloca a mão na taça. O Santos recebe o Fluminense às 18h15. O Grêmio recebe o Atlético Paranaense às 18h15 e o Goiás recebe o Bragantino às 20h30. Já na segunda-feira, dia 22 de fevereiro, o Palmeiras recebe o Atlético Goianiense às 18 horas. E o São Paulo vai visitar o Botafogo às 20 horas e precisa vencer de todas as formas para continuar sonhando com o título. Apenas para dar para vocês uma visão aí de como será os próximos confrontos e o que cada time precisa fazer para vencer o campeonato, vamos aí mostrar os próximos confrontos de cada time que tem chance de título. Aí vem a chance de título do Flamengo. O Flamengo pega o Internacional neste domingo, dia 21 de fevereiro, às 16 horas. Precisa vencer de qualquer forma, de qualquer maneira, para continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. E aí, na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, às 21h30, o Flamengo vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo, que ainda pode ter um pouco de chance do campeonato. Tá? Mas o Flamengo precisa vencer os seus 2 jogos aí para ser campeão do campeonato. Como falamos aí anteriormente, temos aí neste domingo, às 16 horas, o grande jogo, o jogo mais esperado para ver quem fica com o título do Campeonato Brasileiro. E o Inter vai até o Maracanã pegar o Flamengo. Se empatar, aumenta muito suas chances de ganhar o campeonato. Porém, se vencer, o Inter já se sagra campeão do Campeonato Brasileiro de 2020. E na última rodada, no dia 25 de fevereiro, o Inter recebe o Corinthians, tá? O Corinthians que ainda sonha com a vaga da pré-Libertadores. Porém, se o Inter vencer o seu jogo contra o Flamengo, esse jogo contra o Corinthians ele pode até perder, que ele já é campeão. Mas se o Inter perder, vai depender de outros resultados para se sagrar campeão do campeonato. Aí vem os jogos do São Paulo, o tricolor paulista que ainda sonha com a possibilidade de ganhar o título brasileiro da Série A. Tricolor que teve o título nas mãos, com uma mão apenas, né? Porque deixou escapar. Tem aí um jogo que foi adiantado, né? Um jogo atrasado que vai ser nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro, às 21h30. São Paulo pega a pedreira do Palmeiras. Na segunda-feira, dia 22, às 20 horas, vai até o Rio de Janeiro enfrentar o rebaixado Botafogo. E a última partida pode ser uma partida decisiva para ambos os clubes, tanto para São Paulo como para o Flamengo. Na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, às 21h30. E aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e logo estaremos aí trazendo mais novidades e informações sobre o brasileiro da Série A. Até logo, pessoal!